Sabe o que eu tava pensando? O que significa ser criativo? Eu já ouvi muita gente falando que criatividade é uma coisa que todo mundo tem dentro de si. Que só precisa ser estimulada para crescer, para que você se torne uma pessoa mais criativa. Já ouvi falar que criatividade é conectar duas coisas que ninguém pensou em conectar. Duas coisas que não parecem ter conexão entre si, mas que alguém pensou em conectar, conseguiu e aí criou algo novo. Já ouvi criatividade como isso, né? Criar algo novo, ou como algo mais próximo de resolver problema. Então a gente é criativo no dia a dia porque a gente resolve vários problemas. Mas daí eu fiquei pensando, cara, o que é a criatividade? O que significa ser criativo? Porque hoje eu me considero uma pessoa pouco criativa. Ou talvez, sei lá, medíocre nesse sentido, mediana, ordinária. Às vezes eu me considero uma pessoa que poderia ser muito mais criativa, ou que, sei lá, queria ser muito mais criativa. Só que aí, dependendo do contexto, eu sou uma pessoa criativa. Se eu vou pro contexto da minha família, por exemplo, as pessoas falam que eu sou criativo. Nossa, como ele é criativo. Por causa das coisas que eu faço, por causa dos desenhos que eu desenho, por causa, enfim, de tudo que eu crio. E de fato, acho que às vezes eu concordo. Naquele contexto, eu sou uma pessoa bastante criativa. Porque a galera tá mais ali, preocupada com realmente resolver os problemas do dia a dia, de forma um pouco mais prática e menos artística. Então, sei lá, elas podem ser criativas, mas não nesse sentido artístico da coisa que muitas vezes a gente atrela à criatividade. Agora, num outro contexto, se eu entro no meu Instagram, por exemplo, e vejo as pessoas que eu sigo, nossa, eu sou muito pouco criativo. Falta muita criatividade pra mim. E aí eu queria encontrar dentro de mim mais criatividade, sabe? Eu queria ser uma pessoa mais criativa. Eu não sei exatamente qual o nível que eu queria chegar de criatividade. Acho que é mais a questão de ter muitas referências, muitas pessoas que eu considero criativas e querer ser tão criativo quanto elas. Mas eu não consigo nomear qual é essa criatividade que essas pessoas têm e por que que eu não tenho. E às vezes eu fico pensando, putz, será que eu sou criativo? Ou será que eu vou conseguir ser tão criativo quanto eu quero? Sabe, chegar num nível em que eu imagino na minha cabeça, o que eu visualizo na minha cabeça, mas ainda não tô lá. E aí eu não sei se é essa questão de querer ser muito bom, sabe? E cair nessa armadilha da produtividade, de querer sempre se aprimorar mais naquilo que você faz. Porque às vezes você pode ser só criativo da forma como você é e tá bom, sabe? E eu acho que se você treina, se você estimula essa criatividade, você vai aumentar ela. Nessa questão da criatividade ser como um músculo que precisa ser treinado, eu acredito muito. Porque eu acho que para qualquer coisa que você faz na vida, quanto mais você estimula aquilo e treina aquilo e faz aquilo, você se torna mais eficiente naquilo. Não queria usar exatamente a palavra eficiente, porque, de novo, parece atrelado um pouco a essa questão da produtividade. E eu acho que a gente deve olhar para a criatividade como isso, né? Como algo que a gente precisa ser produtivo. Inclusive, a gente fala sobre o ócio criativo e o quanto ele é importante pra gente, né? E o ócio criativo muitas vezes é isso. Isso que eu tô fazendo aqui. Fazendo essa associação livre entre as coisas que se passam na minha cabeça. Fazer vários nadas, além de pensar e devagar. E o ócio criativo é muito importante. Tentar esvaziar a mente, ou permitir que ela navegue por onde ela quer navegar, é muito importante para a criatividade, né? Mas daí eu fico pensando, será que eu sou criativo ou não? Será que se eu estimular a minha criatividade, eu vou me tornar mais criativo?
Porque às vezes parece que eu tenho uma imagem na minha cabeça, por exemplo, de um desenho que eu quero fazer, de algo que eu quero criar. Só que aí eu não consigo materializar aquilo e é meio frustrante se eu tento. Se eu tento, né? Porque muitas vezes eu desisto de tentar. Porque é mais bonito na minha cabeça, então, sei lá. Não vou nem tentar porque é mais gostoso só imaginar do que tentar fazer, do que tentar criar. Só que essa é a pegadinha, né? Porque a gente tem alguma ideia na nossa cabeça e a gente não materializa ela, não tenta materializar ela, por medo de não sair como a gente tá imaginando na nossa cabeça. Porque a gente não quer se frustrar. E porque muito provavelmente não vai sair da forma como a gente imaginou na nossa cabeça. Mas daí eu fico pensando, será que eu sou criativo? Ou será que eu tô tentando ser algo que eu não sou? Só que, tipo, se já tá dentro de mim essa coisa, esse bichinho que sempre me move em direção a querer criar, será que isso já não é sinal suficiente de que eu sou uma pessoa criativa, de que eu tenho uma alma criativa? Porque, sei lá, o que que me faria querer ser uma pessoa criativa se eu não sou, sabe? Por que que eu estaria tão empenhado em ser algo que eu não sou? Eu sei que a gente consegue se empenhar muito em tentar ser algo que a gente não é. Mas por que criativo, né? Será que eu não tentaria ser outra coisa? Sei lá. Se alguma coisa te move em direção a alguma coisa, será que aquilo já não mostra, já não é sinal suficiente de que você tem um pouco daquilo dentro de si? E aí eu fico nesse dilema, assim, nossa, será que eu sou criativo? E aí eu olho para as coisas que estão ao meu redor, os artistas que eu sigo, tudo que eles criam, e é tanta coisa foda que eu olho e falo, caraca, não sei se eu vou chegar nesse nível, não sei se existe alguma criatividade que por mais que eu estimule, eu não sei se eu vou chegar naquele lugar. E isso também é meio frustrante, né? E é meio que como a inércia, assim, é muito difícil aquele começo. É quase como se você estivesse tentando andar de bicicleta numa rua levemente inclinada. Então, aquele começo, até você ganhar um impulso, conseguir chegar naquele momento em que tá tudo equilibrado e você não precisa fazer mais tanta força para continuar subindo a rua, aquele primeiro impulso é muito difícil, exige muito esforço. E talvez você faça um pouco de esforço e pare e desista. E aí a sua bicicleta vai descendo de volta. E aí depois você tenta de novo e sobe mais um pouco, e desiste de novo e desce de volta. Então chegar naquele ponto inicial ou voltar um pouco é muito fácil. Agora subir a rua é muito difícil. Só que existe esse momento em que depois desse impulso que exige muita energia, você chega num momento de inércia, né? De inércia no sentido de continuar a tendência daquele movimento e de forma muito mais natural e que exige muito menos energia. Então, difícil é esse impulso primeiro ali, né? Eu, por exemplo, sei lá, tô tentando estudar um pouco mais anatomia artística e fazendo vários desenhos daquele livro famoso, sabe? Tem um livro muito famoso que é cheio de desenhos para você aprender anatomia com esse foco em desenho. E no começo foi mais difícil, mas daí hoje eu comecei a olhar e eu vi o progresso que eu consegui fazer e, tipo, eu vi muita melhoria, sabe? Naquilo, muita melhora. Nem sei se eu falei certo, melhoria, melhora. Mas enfim, eu consegui ver o quanto eu consegui me desenvolver no desenho. Meu traço está mais confiante, meu traço está mais limpo, meu traço está mais preciso, meu desenho está mais fiel ao que está no livro. Então eu tenho aprendido muito sobre os músculos e sobre, enfim, a anatomia, que é o objetivo que tem esse livro, né? Que é de ensinar anatomia.
sob um viés artístico da coisa. E eu nem tinha percebido, assim, eu fui ver realmente os desenhos que eu tinha feito e falei, caraca, eu melhorei muito. E eu nem tinha me dado conta disso. Então eu meio que cheguei nesse ponto em que as coisas estão caminhando com menos esforço, mais rápido até. Não que elas precisem ser rápido de novo, né? Eu acho que a gente entra nessa questão da produtividade, quando a gente fala sobre tempo. A gente não precisa ser rápido nas coisas. E essa é outra pegadinha, né? As coisas exigem tempo e a gente não quer esperar. A gente não quer esperar para ser criativo. A gente quer ser criativo agora. Eu quero ser criativo agora. Eu quero ser tão criativo quanto essas pessoas que eu acompanho e que são referência para mim agora. Eu não quero ser daqui a um ano, daqui a um mês. Mas, tipo, passou um mês que eu comecei a desenhar com essas coisas do livro. Passou super rápido. E agora eu vi o quanto eu melhorei em só um mês. Então, tipo, depois de um mês, pareceu muito pouco. Mas se eu olhasse um mês atrás e falasse, nossa, só daqui a um mês que eu vou ser, sei lá, isso aqui, melhor, hum, sei lá, desanima, ou às vezes anima, né? Tem essa também. Às vezes a gente fica muito animado com uma coisa, às vezes a gente fica desanimado, e a gente abre mão, só que quando a gente abre mão e desanima, a gente desce a rua e volta um pouco mais atrás, então a gente vai precisar dar aquele impulso para primeiro chegar num ponto que a gente estava, antes de parar, para depois se desenvolver de novo. E tem isso, né? A criatividade realmente é esse músculo. Se você não treina, atrofia. E tudo bem, existe essa memória muscular, né? Então voltar para o ponto em que você estava vai ser mais fácil do que quando você nem tinha chegado nesse ponto ainda. Mas exige um esforço. E às vezes é meio desanimador você pensar que, nossa, de novo. Mas enfim, eu tava pensando essas coisas sobre ser criativo, sobre será que sou ou não criativo? Será que eu preciso definir se eu sou ou não criativo para poder me intitular artista ou não? Será que eu preciso de reconhecimento ou não para me intitular artista, sabe? São tantas coisas ligadas a essa armadilha da produtividade e dos números e de reconhecimento do outro e de não querer parecer ser ridículo, de se auto-intitular artista, sendo que, sei lá, você ainda não tá no nível que você quer. E aí, tipo, você começa a achar que, sei lá, você não tá no nível que você quer, mas qual é o nível que você quer tá? E, tipo, o que que significa estar nesse nível? Significa alguém olhar pro seu trabalho e falar, nossa, que foda? Será que não depende só de eu mesmo olhar e falar, nossa, que foda? Tipo, a gente precisa da validação do outro, né? A gente se pega, quer dizer, eu me pego nessa, né? Eu me pego nessa de precisar muito da validação do outro. Sei lá, acho que eu não preciso, né? E, e não sei, será que precisa desses objetivos? Será que não é só sobre se divertir um pouco? Porque tudo começa a precisar ter um objetivo, né? Um propósito. E o propósito nunca é a diversão. Tipo, meu propósito é se divertir aqui fazendo esse desenho. E daí que se ele vai sair ou não bom, se ele vai ficar ou não bom, tipo, a gente foca tanto no resultado, né? E é tão clichê essa coisa de querer falar, tipo, ai, aproveita o percurso, aproveita o caminho. É meio clichê, mas é tão verdade também. Tipo, a gente tá olhando só pro resultado. É nesse ponto que eu quero chegar. Eu quero ser essa pessoa, eu quero ter essa criatividade. E se não for assim, do jeito que eu tô imaginando, não tá bom. Mas, cara, você vai levar horas pra chegar ali. Você vai levar dias, meses, sei lá quanto tempo você vai levar. E você não vai se divertir? Será que o seu propósito não devia ser se divertir? E é claro que eu tô falando tudo isso pra mim, né? Porque eu também preciso parar pra pensar nessas coisas. Que ponto que eu quero chegar, sabe? Que criatividade que eu quero chegar? Eu preciso ser ou não criativo? Sei lá, sabe? Se eu tô com vontade de desenhar, se eu tô com vontade de gravar, se eu tô com vontade de fazer qualquer coisa,
artisticamente, por que que eu não faço, sabe? E me divirto, ao invés de pensar no resultado que vai dar. Mas porque, sei lá, né? Pode dar em tantos resultados, para que que eu vou me apegar a um resultado específico? Que seja pela diversão, né? Mas enfim, tava pensando nisso esses dias. Bom, para quem assistiu o vídeo até aqui, espero que tenha gostado. Eu queria falar muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, curte, compartilha, enfim, me ajuda muito. Mas eu não ia fazer esse epílogo do vídeo aqui, mas várias coisas aconteceram em relação a ele, e aí eu tô terminando de editar e aí eu queria vir aqui falar sobre isso, porque eu acho que é legal poder compartilhar um pouco sobre o processo e sobre esse backstage, porque esse vídeo eu gravei, eu acho que já era a terceira vez que eu gravava em dias diferentes, porque é difícil, né? Eu gravava depois do trabalho e aí, enfim, até você juntar tudo, arrumar tudo, gravar, demora um tempo, então eu já tava cansado, aí eu falava, outro dia eu gravo. E eu gravei várias vezes porque eu sempre encontrava motivos pra achar o vídeo ruim. Então tinha, sei lá, às vezes eu falava alguma coisa errada, eu tinha que me corrigir, eu achava isso já um motivo suficiente para não postar, para não achar que aquele vídeo estava minimamente bom o suficiente para postar. Então foi uma batalha muito grande para eu aceitar que esse último vídeo estivesse bom o suficiente para eu postar. E olhando para ele agora, depois que eu já editei, depois que, enfim, já praticamente acabei ele, eu ainda não acho ele um vídeo bom, pra ser muito sincero. Pelo menos não no sentido do que eu tinha idealizado, do que eu tinha pensado na minha cabeça. Mas eu acho ele minimamente bom pra ser postado. Mas ao mesmo tempo é muito legal ver esse vídeo também como parte desse processo, porque ao longo da edição, ao longo da gravação, tudo eu aprendi muitas coisas que quando eu idealizei o vídeo eu não tinha previsto, ou não tinha imaginado que pudesse acontecer. Então, foi muito bom colocar em prática todo o processo, não só a gravação, mas edição e, enfim, tudo, para perceber ao longo desse processo tudo que eu posso melhorar. E eu acho que fica muito mais claro o que eu posso melhorar e como eu posso melhorar. E uma última coisa que eu queria muito compartilhar aqui sobre esse vídeo é que eu fiz o desenho, né? Porque essa era a minha intenção, era deitar ali como se eu estivesse num divã e falando sozinho, meio que numa análise ali, enquanto eu desenhava, né? Enquanto mostrava eu desenhando algo, qualquer coisa. No caso era esse livro aqui, né, da anatomia artística, porque é o que eu estou estudando no momento. E aí a minha ideia era fazer um corte, uma máscara ali para colocar por cima. Só que não dava para fazer essa máscara da forma como eu queria no meu iPad, que é onde eu edito meu vídeo, no Final Cut. E eu só descobri isso na edição. E aí não ficava legal eu dividir o vídeo em dois, com o vídeo que eu tinha gravado, de eu desenhando, vou colocar qual é o vídeo aqui, para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Não ficava legal colocar ele em outro lugar, ou intercalar com as filmagens, né, de mim deitado na cama. E aí eu falei, cara, o que que eu vou fazer? E aí eu pensei em fazer uma arte ali no Procreate e exportar como vídeo para colocar, só que não tem como exportar o vídeo meio que PNG para vídeo, né, sem fundo. E aí o que eu acabei fazendo foi usando uma ferramenta do Final Cut Pro pro iPad, que chama Live Drawing, que basicamente serve para você fazer desenhos no vídeo, e aí ele anima esse desenho, né? Ele pega o rastro que você fez o desenho e faz ali, anima em cima do vídeo. Eu falei, e se eu usasse isso para desenhar? E aí foi muito estranho, porque não é o Procreate, então é muito diferente, porque você não pode desfazer. Aliás, você pode desfazer as coisas, mas não é com um toque com os dois dedos como no Procreate. A sensação de estar desenhando é muito diferente, porque não é para você desenhar de fato, né? Então o Procreate ele é muito mais desenhado e programado para isso.
E ele também não segue o ritmo do desenho, né? Então ele dura todo o desenho do vídeo, mas ele espaça igualmente. Então vocês podem ver que no comecinho, quando eu tô fazendo o fundo, onde eu vou desenhar em cima, ele demora, ele tá bem lento, sendo que eu fiz super rapidinho. O que mais? E eu acho que, enfim, é uma outra mídia ali, né? Uma outra forma que eu nunca tinha desenhado daquela maneira, com aquela sensação. Então foi muito legal, criativamente falando, eu me desafiar a fazer aquilo. E é muito engraçado eu ter tido essa ideia de fazer com esse live drawing num vídeo em que eu tô falando sobre criatividade, porque eu acho que foi uma solução no fim das contas que acabou sendo bastante criativa ali, de continuar com a minha ideia, que eu queria muito que tivesse esse desenho ali, aquele momento de eu desenhando, mas que não dava mais pra fazer da forma como queria, porque não ia ficar tão legal quanto eu queria que ficasse. E no fim eu achei que isso ficou muito legal. E acho que talvez fique um pouco desconexo para quem assiste esse vídeo, porque não tá a minha mão desenhando ali, é só um desenho por cima, e aí não dá pra entender se eu tô realmente desenhando aquilo ou se é só uma animação. Mas em termos de processo, em termos de criatividade, em termos de processo criativo, pra mim foi muito legal. Então, sei lá, no fim das contas, assim, esse vídeo foi muito especial, porque já era especial toda a ideia que eu queria ter e de gravar e de conseguir ter gravado, conseguir ter editado, porque você vai ficando meio, ai, não sei se faço, não sei se faço, desisto. E no fim aconteceram essas coisas que foram muito legais, né? E apesar de eu não ter gostado, por exemplo, da iluminação do vídeo, e pelo fato da iluminação não estar boa, a coloração também eu não consegui explorar muito e acabou ficando meio ruim, pelo menos eu não acho que ela esteja tão boa. Foi um vídeo que foi muito especial pra mim e que eu acho que eu aprendi muito a como poder melhorar. Então, sei lá, eu queria fechar esse vídeo com esse epílogo porque eu acho que ele tem muito a ver com o que eu falo no vídeo sobre criatividade e tem muito a ver com esse processo criativo mesmo, que é o de você aprender e que você só consegue aprender mesmo fazendo. E fazendo não é fazendo pela metade, é indo até o final, sabe? Às vezes insistindo um pouco pra ver onde vai dar. Eu poderia ter odiado esse vídeo no fim das contas e desistido de postar, mas quando eu cheguei no final e terminei de editar, eu já tinha aprendido tudo que eu poderia ter aprendido com esse vídeo. E aí eu decidi postar porque eu acho que minimamente tá bom o suficiente pra postar. Mas eu acho que ele já teria tido o seu ganho mesmo que eu não postasse. Então é isso, gente. Queria compartilhar um pouco desse backstage do processo desse vídeo. Espero que quem tenha assistido até agora tenha gostado. E eu espero transformar isso numa série. É uma intenção minha. Então é isso. Até a próxima. Muito obrigado.